E aí galera do canal, tudo bem com todos? Quero fazer um vídeo bem legal. E o nosso canal de estudo para reflexão, para você tá tentando entender a espiritualidade, tentando entender o mundo que a gente vive, tentando entender como que as coisas funcionam no mundo espiritual, independente da tua ideologia. Nosso canal universalista, é um canal de estudo. E a gente precisa entender o que é a mentira, o que é a verdade, né? Então a definição de mentira e a definição de verdade, obviamente, vai depender da narrativa do locutor, o que ele estudou, né? Qual os caminhos que ele trilhou, no que ele acredita, no que ele não acredita. A gente ouve sempre que existe muitas verdades, né? Mas neste momento eu quero trazer uma reflexão para vocês de que se você crê que existe uma hierarquia espiritual da luz que coordena e comanda tudo o que acontece nessa galáxia, nesse sistema solar, neste planeta, se existe essa hierarquia e se existe esse comando, essas ações deles é a verdade. Então aí não é achar no que eu acredito, no que você acredita, no que o outro acredita. O que acontece lá é a verdade, né? Então, independente da sua ideologia, quando a gente morrer, a gente vai para algum lugar, né? E o que você vai encontrar neste lugar que você vai depender muito, né? Como disse o Cristo, na casa de meu pai tem muitas moradas, para onde você vai, né? Então, o que acontece? O canal ele traz para a gente uma reflexão de que o que acontece lá é verdade, né? E o que é mentira? Mentira, ela só existe para a pessoa que caminha sobre a terra. Por quê? Porque de quando a gente nasce, eu, você, nós somos reféns do que nós ouvimos e do que nós vimos desde quando nós nascemos. Então, cada ser que nasce numa determinada região do planeta, ele vai receber instruções, né? Exemplos. Quando a gente vai tratar de espiritualidade, se você nascer na tribo de um índio, na Amazonas, você vai receber toda uma bagagem de conhecimento espiritual pertinente a essa tribo. Se você nascer na casa de um pastor evangélico no estado de São Paulo, numa grande congregação, você vai receber instruções espirituais do que é espiritualidade segundo esses conceitos. Se você nascer na Índia, num clã no interior da Índia, você vai receber informações espirituais pertinentes à ideologia daquele clã. Se você nascer em Israel, numa família judaica, você vai receber instruções espirituais de um rabino. O que eu quero dizer com isso? Você e eu somos produtos do que nós vimos e ouvimos. Só que nós temos um problema. Se cada um acha uma coisa, quem está falando a verdade de como é lá? Porque lá só existe uma verdade, né? Então, a gente chega à conclusão de que nós vivemos de ideologias formatadas por experiências de ancestrais. Cada um tem uma narrativa pertinente ao que aquela família, aquela ancestralidade viveu, e aquilo passa de pai para filho, né? Quando a gente fala
em Deus, quando a gente fala no Cristo, por que que existe várias versões, várias interpretações? Porque cada homem, durante a sua jornada, interpretou os textos sagrados de forma diferente. Hoje, só dentro do segmento evangélico, ele está subdividido em 30, 40 vertentes, porque cada um acha uma coisa. Aí você vai falar para mim assim, não, mas a verdade é o que está na Bíblia. Você está enganado, meu irmão, porque cada homem interpreta o que está na Bíblia de um jeito. Vou te dar um exemplo. Apóstolo Paulo diz que a mulher não pode exercer sacerdócio, tá? Na Bíblia. Algumas linhas evangélicas interpretam esta palavra diferente e a mulher pode exercer sacerdócio. Outras linhas do mesmo segmento evangélico, as mulheres não podem servir sacerdócio, porque o líder interpretou diferente. E assim vai para a escritura inteira. Cada interpretação gera uma ideologia, né? E eu pergunto para você, qual que está com a verdade? O que diz que a mulher pode cumprir sacerdócio ou o que diz que a mulher não pode cumprir sacerdócio? Obviamente você vai defender a sua ideologia. Então aí não é questão de verdade e nem de mentira. Os dois estão errados, né? Porque eles não conseguiram entender uma linguagem metafórica, né? Que a Bíblia ela é toda escrita em linguagem metafórica, e aí os achismos vai formatando as religiões. E por que eu dei toda essa volta no quarteirão? Para a gente entender que a gente vive uma vida no qual nós estamos reféns do que nos ensinaram, nós estamos reféns da cultura do planeta, nós estamos reféns da cultura ideológica e nós somos reféns da cultura espiritual daquele que nos ensinaram. Então eu já dei essa pincelada, você consegue entender que nós somos produtos daquilo que nos ensinaram. Só que tem hoje, 2024, a gente precisa entender, quando Jesus fala, descobrireis a verdade, ela vos libertará, né? Ele está falando exatamente disso, para a gente descobrir a verdade de lá. E para descobrir a verdade de lá, a gente precisa sair dos sistemas, sair das formatações que formataram a nossa mente desde quando a gente nasceu, sair das ideologias, não ser nada, porque quando você não é nada, você está aberto para entender como que é lá, como que são as hierarquias espirituais, porque você está aberto para receber do Espírito a verdade. Só que quando nós estamos formatados dentro de uma ideologia, aí a casa cai, né? As hierarquias espirituais, para cada segmento, é de um jeito. Se você pegar hierarquia espiritual dentro do judaísmo, dentro do espiritismo, dentro do cristianismo e dentro do islamismo, nós vamos ter 4 narrativas diferentes. Você vai falar, mas eu acredito na minha, a minha é a verdade. É porque você recebeu essa instrução, né? E das 4, o que realmente é verdade, né? Então a gente precisa começar a pensar nisso. Então, galera, a verdade espiritual é única. A verdade cultural, ideológica, são muitas. E hoje nós estamos formatados e acostumados a viver as verdades religiosas de sacerdotes do passado que implementaram conceitos e todo mundo aderiu sem refletir se sim ou se não. Eu vou dar um exemplo muito prático.
como a gente caminha na mentira espiritual. Então, quando a gente fala de verdades e mentiras, quando é a parte cultural de uma sociedade, valores culturais, né, não tem tanto peso. Por exemplo, quando a gente fala em Páscoa, o coelho da Páscoa traz ovo? Não, é mentira, o coelho não traz ovo, mas a gente ensina as criancinhas que o coelhinho traz o ovo. Isso é uma verdade cultural, não é uma verdade espiritual. Então, ela ainda trabalha dentro de um padrão cultural, né, que é formatado, foi inventado e fabricado segundo também uma ancestralidade que foi alterando o que acontecia realmente, né, no passado para vincular o ovo, né, que significa fertilidade, com o coelho, que é um dos animais mais férteis. O coelho dá muitas crias durante a vida dele, então fertilidade associou o coelho, e a gente tem uma historinha em quadrinhos muito bonitinha. Mas quando a gente caminha para a questão espiritual e vincular a Páscoa judaica à libertação do povo judeu, que atravessou o mar, é a ideologia deles, diferente do cristianismo, que a Páscoa cristã significa a ressurreição de Cristo. Até aí tudo bem, duas narrativas diferentes para falar sobre Páscoa. Ok, até aí tudo bem. A questão é quando formatam as mentes das pessoas com mentiras. E essas mentiras, elas ficam enraizadas e ninguém consegue tirar isso de dentro das pessoas. Então, vamos falar de mentira espiritual. Ok. Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, vamos lá. Quem falou isso para você? As Escrituras Sagradas. Ok. Nas Escrituras Sagradas não existia sexta-feira e nem existia domingo, porque naquela época o calendário era hebraico. E o Papa Gregório inventou o sábado, a sexta e o domingo em 1540. Então, quando a gente fala que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, nós estamos falando de 3 dias, que não significa que é sexta, sábado e domingo, porque esses dias não existiam naquela época. E para piorar a mentira, a gente faz uma celebração todo domingo de Páscoa, que é o dia que ele ressuscitou. Então ele ressuscitou no domingo de 2024. Ele ressuscitou no domingo de 2023, ele ressuscitou no domingo de 2022, ele ressuscitou no domingo de 2021 e sucessivamente ele só ressuscitou em domingo. Como assim? Se a data da ressurreição, se pelo menos a gente obedecesse o ciclo planetário, teria que ser domingo, no outro ano segunda, no outro ano terça, no outro ano quarta, no outro ano quinta, no outro ano sexta. Você faz aniversário todo ano no domingo? Você faz aniversário todo ano na terça-feira? Você faz aniversário todo ano no sábado ou não? Cada ano o dia do seu aniversário cai numa data diferente, né? Porque você é verdadeiro com o seu nascimento. Mas vêm os sistemas ideológicos e fabricam um calendário, fabricam uma data e vai todo mundo comemorar uma mentira, né? Então, galera, os argumentos, né, daquele grupo, não importa a data que é, o que importa é que nós estamos celebrando a ressurreição. Muito poético, mas muito mentiroso, tá? Então, a primeira coisa, se as pessoas estudarem as Escrituras, né, e não forem reféns do Vaticano, do Papa Gregório, das pessoas que inventaram esse calendário, elas estariam celebrando a ressurreição no dia
da ressurreição, e não numa canetada política do Papa para inventar um calendário e jogar uma ressurreição para uma data que nem existe. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vive de mentira, igualmente ao dia 24 de dezembro, igualmente ao Ano Novo. A gente sempre vive de mentiras. Mentiras espirituais, mentiras que geram em nós uma vibração, uma celebração, uma emanação para o mundo espiritual de um fato que não é. E que tipo de energia vibra na mentira? Que tipo de energia, né, você carrega dentro de você se você está celebrando algo que te enganaram, né? Primeiro, a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, se você é verdadeiro com você, estuda, vê a data que ele ressuscitou, e se for na quarta, você vai celebrar na quarta. Se for na quinta, você vai celebrar na quinta. Se for na sexta, você vai celebrar na sexta, porque você é verdadeiro com a ressurreição do Cristo. Mas nós, ignorantes, não estudamos, somos destruídos por falta de conhecimento e vamos celebrar no dia em que a igreja da Inquisição, que queimava pessoas na fogueira, decidiu para nós o dia que nós iríamos fazer a festa. Eles escolhem tudo e todo mundo obedece. Quando a gente faz isso, a gente é conivente com a mentira, a gente é conivente com uma ideologia que não tem nada de verdade, a gente é conivente com o quê? Com o enganador. E quem que é o enganador, né? Aquele que omite a verdade. Então, galera, por que o mundo está caindo aos barrancos? Porque todo mundo vive de mentira. Porque ninguém estuda. Porque ninguém está preocupado que dia que Jesus nasceu. Jesus nasceu, tinha pastores de ovelhas e grama, diz a Escritura Sagrada, mas decidiram que ele nasceu no dia que em Jerusalém tem neve, né? E todo mundo obedece os papas, o Vaticano e a Igreja da Inquisição, e sequer se preocupa em cumprir a verdade, né? Então a verdade espiritual, o que acontece com ela? Foi retirada de cena, né? E hoje todas as igrejas, as ideologias vivem da mentira espiritual. O que é a mentira espiritual? É algo tão sagaz que ninguém consegue se libertar dessa mentira. É uma mentira espiritual que todo mundo vive e celebra em nome dele, né? E ele fala para você assim: isso não tem nada a ver comigo, essa celebração, esse dia de vocês não tem nada a ver com a minha ressurreição, não tem nada a ver com o meu nascimento. Se vocês querem me honrar, tira a bunda da cadeira, vai estudar e vai ver que dia que eu nasci no calendário hebraico, vai ver que dia que eu morri no calendário hebraico. Mas vocês preferem ficar ouvindo o Papa Gregoriano, que mudou o meu calendário, e vocês ficam obedecendo a ele. Isso é vocês, né? Então, que tipo de energia é essa? Que tipo de vibração é essa? Alguém um dia vai querer parar, estudar? Alguém vai querer caminhar na verdade? Descobrireis a verdade vos libertará. Por isso que está todo mundo escravo, por isso que nós estamos vivendo peste, guerra, estamos na beirinha de um desastre nuclear, porque ninguém caminha na verdade, né? Então o ministério profético ele vem falar sobre isso, e vocês querem cortar a minha cabeça, como fizeram com Elias, com Jeremias, com Eliseu e com todos os profetas bíblicos, né? Exatamente porque vocês não querem ouvir a verdade, vocês querem continuar escravos do Papa Gregório,
Vocês querem continuar escravos das mentiras, que Jesus sempre ressuscita em domingo. Nunca vi isso na minha vida. Pelo menos tivesse, né, a preocupação de que dentro daquele calendário, né, no outro ano seria na segunda, no outro ano na terça, não na quarta, não, é sempre no domingo. Isso é uma celebração mentirosa, formatada por um regime político para controlar as pessoas. E conseguiu. Todo mundo brinca de ressurreição em domingo, que domingo nem existia, né? Portais espirituais de conexão com o Espírito de Deus opera numa celebração, numa data que não tem nada a ver com o dia que aconteceu. Então começa a comemorar teu aniversário fora da data do seu aniversário e veja o que sua família acha. Pega o seu filho, quando ele fizer aniversário, faz o aniversário dele em outra data e vê o que a sua família acha. Quando a sua mãe fizer aniversário, comemora o aniversário da sua mãe em outra data e vê o que a sua família acha. Mas para Deus pode, né? Para Jesus pode, né? Viver mentira atrás de mentira. Então, galera, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque tá na hora do pessoal acordar, parar de ser refém de igreja, do Vaticano e dos papas, né? Essa mentira, né, que implantaram na sociedade e vocês caíram que nem patinho. Alguém vai acordar? Primeiro, precisa ter coragem. Ninguém tem. Porque vai desmontar o teu sistema, né? Você está preocupado com isso. Se você falar o que o ministério profético está falando no seu púlpito, tua igreja vai esvaziar. Então você está mais preocupado com o teu ego, em sustentar o teu ministério, do que trazer a verdade para as pessoas, né? Então continuemos na mentira. Não tem problema nenhum. Lá na frente, ele vai falar assim: não te conheço. Está na Bíblia. Você buscou a verdade que te libertou ou você foi atrás de cultura humana, né? Então está na hora do pessoal acordar. E você está vibrando o que na Páscoa? Você está vibrando a mentira sacerdotal dos papas pedófilos do Vaticano. É isso que você vibra. Porque se você fosse verdadeiro e vibrasse amor, você ia pegar, gastar tempo, estudar que dia que foi a ressurreição. Que tem, viu? Tem muito estudo para isso. Mas ninguém quer, né? Zona de conforto, né? É o que todo mundo está vivendo nos dias de hoje. Então eu fico meio indignado quando eu olho essa palhaçada que a igreja fica brincando de todo domingo da ressurreição, nem respeita pelo menos a mudança do dia, né? Todo ano é no domingo, né? Isso mostra o quanto a igreja é refém, né? As algemas que estão no braço dos sacerdotes, reféns do Papa Gregório, né? Que inventou essa mentira, Natal, Ano Novo. Ninguém quer falar sobre isso, porque teu castelo vai ruir. Mas lá na frente a conta chega, tá bom? Essa mensagem que eu queria deixar para vocês: seja verdadeiro com você. Na hora que você se trancar no seu quarto, botar a cabeça no travesseiro, se já não tá na hora da igreja acordar, começar a buscar a verdade em espírito e verdade e deixar de ser refém de sacerdote mal intencionado. Beleza, galera? Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Grande abraço aí.